Ei pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas dos comentários que vocês fizeram nos vídeos para mim. Então, se você foi um daqueles que fez alguma pergunta para mim, fica até o final desse vídeo, que pode ser que eu tenha escolhido a sua pergunta para responder agora. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim o YouTube percebe que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas. E se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o seu tratamento odontológico, sobre saúde bucal, já deixa nos comentários que pode ser que no próximo vídeo eu faça uma resposta com a sua pergunta. Então vamos deixar de enrolação e vamos responder essas perguntas. Várias perguntas foram feitas em vídeos diferentes, então eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui debaixo da descrição e também nos cards que você depois pode assistir os vídeos. E caso você tenha alguma dúvida também sobre o vídeo que foi falado, pode deixar nos comentários desse vídeo aqui e também dos vídeos que você assistir, que você também tiver dúvida. Então vamos lá, vamos parar de enrolação, vamos responder essas perguntas. A Mirelle Bastos assistiu o vídeo da restauração no dente da frente. Vou deixar aqui o link na descrição. E ela me falou o seguinte: fiz essa restauração no meu, só que ela está bem rasinha e não aparece na frente. Só que incomoda na hora que usa o fio dental e fica trincando até sair por completo. Já fiz 2 vezes essa restauração no mesmo dente. Mirelle, provavelmente o que aconteceu na hora de fazer essa restauração é que ela tenha ficado um pouquinho alta. Quando a gente faz a restauração e ela fica um pouquinho alta, que a gente colocou um pouquinho mais de material, a gente precisa de remover esse excesso de massinha, porque senão você vai acabar tocando em cima dessa restauração e ela pode soltar realmente. Na maioria das vezes é isso, um contato prematuro que a gente fala, que acaba bambeando aquela restauração. Então vai ser preciso de você voltar no seu dentista e prestar bastante atenção quando ele acabar de fazer a restauração, se você está sentindo que está alto. Caso não seja possível perceber isso na hora que foi feita a restauração, porque às vezes você está anestesiada, não vai conseguir sentir direitinho a sua mordida, depois que passar a anestesia, você observa em casa se ficou um pouquinho alto aquela restauração. Porque se tiver ficado alto, você vai ter que voltar no seu dentista para ele remover aquele excesso de massinha que ele colocou. No seu caso também, Mirelle, como você já falou que já fez 2 vezes a restauração no mesmo lugar, na hora da confecção da restauração, é muito importante que o dentista remova todo o resto de resina que está já agarrado naquele dente. Mesmo que a sua massinha soltou por completo, fica um restinho de massinha ali grudado no seu dente que pode impedir que o adesivo da resina grude entre o dente e a resina. E isso faz também soltar a restauração. Para que você não tenha problema com a sua restauração, certifique que o seu dentista tem experiência em fazer restaurações de resina. Vá no dentista que tenha mais experiência, que você também consiga referências boas do tratamento dele. E isso vai ajudar a evitar que a sua restauração fique soltando sempre. O dentista também vai conseguir observar se você está tendo o contato prematuro e provavelmente ele vai estar bem atento na hora que for fazer a resina e antes de te liberar, ele vai ver se está realmente alta aquela restauração para que não tenha mais esse problema de ficar soltando a resina. O Adriano me perguntou o seguinte: depois que o canal foi feito, na hora de tirar o curativo para pôr a obturação final, ainda é necessário anestesiar? Adriano, depende. Se por acaso o seu dente for um dente que está muito quebrado e estiver próximo à sua gengiva, provavelmente para fazer a restauração ficar bem feitinha, aquele cantinho sem nenhum problema, provavelmente você vai precisar de ser anestesiado. Como a gente vai mexer muito perto da sua gengiva, pode ser que você sinta um pouco de dor. Eu, nesses casos, gosto de anestesiar. Agora, se no seu caso o seu dente não está muito destruído e a restauração que vai ser feita vai ser uma restauração pequena, provavelmente não vai ser necessário anestesiar,
porque o dente tratado canal, ele já não tem nervo, então ele não vai doer na hora que for remover aquele curativo provisório e colocar a restauração final. Depois que foi feito o tratamento de canal, se o seu caso for necessário colocar uma coroa ou um pino, provavelmente você vai precisar de ser anestesiado, porque são várias etapas até a instalação da coroa final. E por isso vai ser manipulado várias vezes sua gengiva. Resumindo, se por acaso você precisar de ser anestesiado, não é por causa do dente que foi tratado canal, e sim da gengiva que fica em torno desse dente, que provavelmente o dentista vai ter que mexer e pode ser que você sinta um pouco de dor. Por isso que pode ser que você precise de levar uma anestesia. O Vivendo da Bolsa me perguntou o seguinte: olá doutora, muito bom te ver por aqui. Meu filho está com 7 anos e está saindo um dente no fundo há quase 7 dias. Hoje reparei que está muito inchada a gengiva e ele está com desconforto. Devo procurar um profissional? Normalmente os dentes de trás começam a nascer nessa idade mesmo, com 7, com 6 aninhos, e realmente dá muito desconforto e às vezes a gengiva fica inchada, até mesmo arroxeada. A gente dá o nome disso de cisto de erupção. É quando o dente não está tendo muita força para nascer. Você falou que tem mais ou menos uns 10 dias, agora uns 14 dias que ele está sentindo esse sintoma. O que acontece? É normal. Infelizmente, essa dorzinha na gengiva vai ser necessária para o dente conseguir sair da gengiva. O que você vai ter que observar é o seguinte: se por acaso essa gengiva começar a ficar muito inchada mesmo e roxa, é sinal que está formando um cisto de erupção. Então, quando acontece isso, é necessário a gente fazer um pequeno corte na gengiva para remover um pouquinho dessa gengiva para o dente conseguir nascer. O que você pode fazer é o seguinte: caso não esteja roxo, formando esse cisto mesmo, não é necessário cortar a gengiva. O meu conselho para você tentar aliviar essa dor do seu filho é fazer ele bochechar com água morna e um pouquinho de sal. Água morna para quentinha, fala para toda hora que ele puder ir bochechando, deixando aquela água bem quentinha do lado que está nascendo o dentinho. Isso vai ajudar a desinflamar a região e vai melhorar esse sintoma de dor que ele está sentindo. Agora, se por acaso essa dor estiver impedindo ele até de comer ou abrir a boca, é necessário ir realmente no dentista, porque aí o dentista vai examinar e vai ver a necessidade até de receitar uma medicação para ele tomar para ajudar essa inflamação a passar e conseguir esperar o tempo necessário para o dentinho nascer. A Jéssica Paula me fez esse comentário: doutora, meu filho é autista, tem 7 anos e o dentinho de baixo está mole, mas não caiu ainda, e o dentinho permanente está apontando atrás. Tô com medo de tirar com o fio dental. Eu peço para ele mexer bastante. É caso de levar no dentista? Observação: ele não deixa o dentista mexer na boca dele. Jéssica, é o seguinte: como o dentinho permanente já está nascendo, que você falou, você vai ter que acelerar esse processo de extração desse dentinho de leite. Porque pode ser que esse dentinho fique aí um determinado tempo e o dentinho permanente, como já está nascendo, pode nascer fora do lugar. Mas é claro que você não vai fazer nada à força do seu filho. O que você pode fazer é falar para ele continuar bambeando, e caso você esteja com muito nervoso de tirar o dentinho dele, você pode dar algumas coisas mais duras para ele comer. Uma maçã em pedaços maiores. E até mesmo na hora que você for escovar, você dá uma forçada com a escova de dente naquele lugar. Eu acho que a questão do fio dental, no momento, não vai dar certo. Que pode ser que o dentinho dele esteja um pouquinho duro ainda para sair, e na hora que você for puxar o com fio dental, ele não saia, e aí acabe doendo no seu filho, e aí ele fica com mais dificuldade de tirar esse dentinho. Você pode tentar contar uma historinha
você pode tentar fazer uma troca com ele. Falar que você vai trocar o dentinho dele por algum presente, por algum passeio. Isso pode dar certo. No caso, por o seu filho ser autista, se você fizer todas as tentativas, tentar você mesmo ir bambeando esse dentinho e o dentinho não soltar em casa, eu aconselho você ir num dentista, mas você ir no odontopediatra, porque o odontopediatra ele vai ter mais paciência com seu filho e como você já falou que ele não deixa o dentista mexer na boquinha dele, você também vai ter que ter um cuidado maior em escolher qual dentista que você vai levar o seu filho. Você pode esperar pelo menos mais uns 20 dias. Caso esse dentinho não solte em casa, você leve ele no odontopediatra. A Suelma fez um comentário no vídeo onde eu explico 7 dicas para aliviar a dor de dente nascendo. Ela me falou o seguinte: boa tarde. E quando a gengiva está branca? Suelma, quando a gengiva está branca do seu bebezinho, provavelmente ele está com candidíase. Candidíase é uma doença fúngica muito comum nos bebês, que a maioria das mães pensa que é leite, que é alguma coisa que está agarrada ali, mas não é. Provavelmente é candidíase. Nesse caso, você precisa levar o seu bebezinho ao dentista para ver se é caso de passar até um antifúngico para ele. Como a gente está falando de bebê, provavelmente é uma candidíase. Eu não acredito que seja uma outra lesão, uma leucoplasia, alguma outra lesão, porque na maioria das vezes essas lesões são em adultos. Mas vale levar no dentista para realmente tirar a dúvida e, caso seja necessário, já medicar o seu bebê. A Maria Lima fez esse comentário. Oi, me chamo Maria, tenho 2 implantes para fazer, são dentes da frente, nenhum deles tem defeito. Será que tem que remover para pôr implante ou não? São dentes de leite e estão em perfeito estado. Até não entendi por que o implante, mas se eles disseram é porque sabem. Pode me esclarecer essa dúvida, por favor? Maria, deixa eu te falar, você não vai acreditar, mas eu também tenho um dente de leite e estou precisando de fazer um implante dental. Só que o meu dente é um dentinho de leite que ficou no lugar onde teria que nascer um permanente. Só que eu não tenho o germe desse permanente. Eu acabei descobrindo que eu tinha esse dentinho de leite na faculdade. E até hoje ele está na minha boca e acabou não soltando. Mas quando existe um dentinho de leite, é arriscado toda a sua mordida ser prejudicada por aquele dentinho, que é sempre bem menor do que os dentes permanentes. Como eu não vi o seu caso, eu não posso te falar como está a raiz desses dentinhos de leite que você tem. É muito importante avaliar a oclusão sua, como está a sua mordida, como esses dentes de leite seu estão posicionados e como está a estética do seu sorriso também com esses dentes de leite. No meu caso, ele não me prejudica. Se eu não fosse dentista, talvez ele ficaria na minha boca pro resto da vida. Caso o seu dente de leite esteja bambo ou radiograficamente ele já não tenha raiz, a raiz já tenha sido reabsorvida, ou até mesmo ele esteja muito pequeno em relação aos outros dentes, que isso acabe atrapalhando a sua mordida, realmente vai ser necessário fazer um implante, vai ser necessário remover esses dentes de leite e colocar um implante. Agora, no caso, se você não tiver nenhum desses problemas, não é necessário extrair. Mas caso o seu dentista insista que tem que fazer o implante, pergunte ele por quê, porque pode ser que alguma coisa esteja acontecendo realmente no seu dente que seja necessário fazer extração e fazer os implantes dentais. Então é isso, pessoal. Se você ficou também com alguma dúvida depois de assistir algum vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todas as dúvidas e pode ser que a sua pergunta eu use para fazer o próximo vídeo de perguntas e respostas. Fiquem com Deus, beijos, tchau!